Fala galera, tudo bem com vocês? Beleza? Meu nome é José. E eu, Elialda. E nós somos do canal Casal Assustado. No vídeo de hoje vamos contar uma história aqui da nossa cidade, uma história um pouco bizarra, estranha e muito macabra. Triste. E muito triste também, justamente. É a história de uma jovem que foi morta pelo seu próprio pai porque não aceitava o namoro dela com uma pessoa que era mais pobre, né? No sentido, Mais pobre que ela. não tinha uma condição financeira igual a deles. Então, se você gostar dessa história, comenta, deixa teu joinha, se inscreve no canal e agora vamos entender um pouquinho essa história. Fica aí ligado que eu tenho certeza que você vai se interessar muito por essa história que, como a minha esposa falou, é um pouco triste. E é uma história real, viu? É baseada em fatos reais. Galera, nós moramos, como eu já falei em vídeos anteriores, numa cidade chamada Cruz do Espírito Santo. Esta cidade aqui que nós moramos é uma cidade rodeada de sítios, pequenas fazendas, usinas antigas e tem usinas novas. E nessas usinas e engenhos antigos circulam muitas histórias dos próprios fazendeiros, donos de usina e até os ditos coronéis, né, que antigamente tinha isso, os coronéis antigo, que era aqueles donos de fazenda que tomava conta de um sítio ou de uma fazenda, né? E aí quem mandava era tudo ali, era ele. Então a nossa cidade, ela antigamente, quem dominava eram essas pessoas, usineiros, coronéis, essas pessoas. Então a história que nós vamos falar aqui hoje é a história da filha de um dos donos de engenho antigo. Se eu não me engano, meu avô sempre falava que era da década de 30, de 1930 essa história. E aí, meus amigos, que eu quero contar essa história a vocês, mas antes da gente entrar na base, eu quero mostrar a vocês uma coisa. Nessa época de coronéis, de coisa, essas pessoas eram muito ruins e perversas. Bruta, aqueles caras muito ruins mesmo, que tinha vigia aos seus favores, vigia que ela tomava conta ali do sítio ou da fazenda deles, eles pagavam, e esses caras se achavam o dono, né, de tudo. Se alguém mais pobre do que ele afrontasse, meu amigo, ou apanhava muito, ou eles expulsavam ali a pessoa da cidade, você tinha que ir embora. Porque eram essas pessoas que dominavam a cidade ou o local, né? Aquela região, justamente, aquela região ali. Então, um dos usineiros, que eu não quero aqui falar qual é o nome do engenho, por causa até de questões, né? Para mim, eu acho que seria falta de ética falar, porque é uma história, como eu falei, que foi real. Então, um dos donos do engenho aqui, eu posso um dia tirar foto, a gente tira a foto e mostra a vocês. Um dos donos do engenho, na época que esse engenho aqui era muito famoso, que era na década de 30, como meu avô falava, ele tinha uma filha de 17 anos de idade. E essa filha dele era uma jovem muito bonita. Todo mundo dizia que ela tinha uma beleza muito boa e muito extraordinária, vamos botar assim. Era uma jovem que chamava a atenção de todos. E o que é que acontece? Essa jovem passou a gostar e a se apaixonar, né? Ela criou um amor ali por um dos empregados do próprio pai. E aí ela e ele começaram a se encontrar às escondidas, para viver esse amor, né? Antigamente era muito complicado o namoro aqui na nossa região, aqui na Paraíba. Era muito complicado. Para uma jovem namorar, ela começava a namorar com 25, até 20 anos, mas namorava uns 5, 6 anos para depois casar. E tinha que ter aquela coisa todinha. Então era muito complicado um jovem de 17 anos abaixo ter uma relação com alguém que o pai, né, não aceitava. É complicado assim, a pessoa sendo pobre, imagina uma pessoa rica se apaixonar por um pobre. Justamente. Então, galera, era muito, muito difícil mesmo, como a minha esposa falou. Imagina aí, se isso era algo tão rígido entre os pobres, imagina aquela pessoa que era rica se envolver com alguém pobre. Então era uma decepção muito grande para os próprios pais. Então aí, meu amigo, o que é que acontece? Essa jovem se apaixonando por um dos empregados do seu pai, e aí começou a se encontrar às escondidas, porque sabia que o pai não permitia e não ia aceitar. E essa pessoa que era empregada do pai dela, ele também era um cara novo ainda, se eu não me engano, quando eu vou falar, ele tinha mais ou menos 20 anos de idade e ela 17 anos. E os seus pais, o pai do jovem, também morava no mesmo sítio.
Porque era comum, se você trabalhasse para aquele patrão ou para aquela pessoa, eles empregavam você e moravam perto, eles faziam casas de taipa, que a gente chama de taipa aqui, talvez você conheça como casa de pau a pique, que são aquelas casas de barro, né? Então era comum os usineiros fazer várias casas e botar os seus trabalhadores para morar lá. Então aí essa jovem começou a se encontrar com esse jovem, começou ali a viver uma relação escondida, proibida do pai. E o que é que acontece? O pai, com o passar do tempo, começou a desconfiar. Ia perceber o que foi que ele fez? Pegou um dos vigias de sua confiança e colocou esse vigia para vigiar a moça, vigiar sua filha. Passou ali a investigar o que ela fazia e o que não fazia. Tanto a filha e o jovem não sabia de nada, né? E o que é que acontece? Um dia o vigia encontrou o jovem junto com a filha do dono lá do engenho. E aí ele contou ao pai dela. E quando o pai dela soube, meu amigo, ficou muito triste, desesperado, pegou a filha, pegou o jovem, né? Mandou buscar, os vigias mandou pegar a filha dele e o jovem, trouxe de volta para a sua casa e ali, ó, deu uma surra, tanto nela, na frente de todo mundo que morava lá. Tanto nela, deu uma pior ainda no jovem e deu outra nos pais do jovem e mandou eles sair, né? Porque os pais dele não sabia de nada e mandou eles ir embora. Porém, meu amigo, o amor desses jovens, querendo ou não, era muito forte e grande. Os pais foram embora para outro sítio, outra cidade, que era comum. Naquela época, se você saía de um sítio, você podia ir para outro, né? Procurar emprego em outro sítio. Então, eles foram. Mas o jovem, ainda amando, insistiu de ter aquela relação um pouco escondida. E de vez em quando ia lá ainda e tinha esses momentos de escondido com essa jovem. Mas o que é que acontece? O pai descobriu mais uma vez e aí agora entra a parte triste dessa história. Depois que o pai descobriu, o que foi que ele fez? Ele pegou o filho e a filha, sabendo que não tinha mais volta, não tinha mais jeito. Porque eles fizeram a primeira, a segunda. Então ele via que agora não tinha mais jeito, então ele preferiu fazer uma coisa, meu amigo, que naquela época era muito comum essas pessoas fazer, porque eles nem se importavam muito com isso. Eles queriam saber que a moral, a lei eram eles. E o que foi que ele pegou? Ele pegou a filha, pegou o jovem e fez o quê? Trouxe para a frente da sua casa, mandou os vigias cavar na sapata. Né? Eu acho que é sapata. Sapata porque os casarão, na maioria, as calçadas eram tudo alta, né? Tudo alta. Então mandou cavar lá na parte do seu engenho, lá na sapata, mandaram abrir lá. Tiraram as pedras, o que foi que ele fez? Ele pegou a filha, pegou a pessoa que a filha gostava, que era o trabalhador, e colocou os dois dentro, né, desse buraco e enterrou todos os dois ele enterrou os dois vivos. E ali, ó, se tornou uma maior tristeza para as pessoas. Como eu falei, eram eles que dominavam e mandavam na cidade. Então as pessoas viram, mas não podia fazer nada, a lei era eles. Então esse pai matou a filha, o namorado dela, e se tornou uma tristeza. E aí começou a surgir algumas lendas que até hoje é contada. Hoje esse engenho a gente chama aqui de tapera, só tem só a base dele ali levantada, mas já não mora ninguém. Mas algumas pessoas que moram em um sítiozinho mais para cima, diz que existem momentos que até hoje eles escutam o choro e o grito da jovem e do jovem no momento que foram enterrado. Então eu te pergunto, é uma história triste, bizarra, estranha ou não é? E mais ainda, é uma história que foi baseada em fatos reais. É uma história que aconteceu realmente. Se você quiser mais história assim, comenta aí que nós conhecemos muitas histórias de fazendeiros, usineiros aqui antigos e nós podemos trazer para você. Muito obrigado se você viu esse vídeo. Não deixe de deixar teu joinha, se inscrever no canal e Deus abençoe a tua vida. Tchau!